Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 19 de janeiro de 2023. Hoje é um tema delicado, né? Quer dizer, como todos os temas, mas o título, né? Um título forte, né? Que eu coloquei: a guerra na Ucrânia, a questão da destruição da nação ucraniana pela Rússia. A invasão da Ucrânia pela Rússia expôs também muitas diferenças importantes nas visões europeias, inclusive da própria segurança da União Europeia. Então, se deixar como está, essas diferenças vão se aprofundar e o ressentimento entre o Oriente e o Ocidente na Europa também vão se aprofundar. Eu quero, antes de começar a desenvolver o tema, pedir a vocês: inscrevam-se no canal. O que vocês veem aqui é inédito, é muito importante a participação de vocês para fortalecer o canal. Caprichem, deem um gostei para nós, porque assim o YouTube divulga para o maior número possível de pessoas, eles veem que vocês gostam. E também compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Eu quero começar colocando aqui que, apesar de algumas posições da Ucrânia estar avançando bastante, ainda não pode se prever como a guerra na Ucrânia terminará, porque ela vai evoluir ainda durante o ano de 2023, como eu já tenho comentado em outros vídeos. Agora, em seu praticamente 11º mês, a guerra da Ucrânia contra um vizinho da União Europeia deixou partes da Ucrânia em ruína, eu diria uma grande parte da Ucrânia em ruínas, né? Tantos civis foram assassinados pelos russos, tantas cidades, vilas e aldeias foram destruídas de maneira gratuita, apenas para fazer um terrorismo, mostrar o Estado russo terrorista. À medida que o inverno fica mais rigoroso, grande parte da infraestrutura ucraniana foi deliberadamente destruída. Grande parte da população da Ucrânia está sem água, está sem aquecimento, serviços básicos, comida, abrigos e segurança. Se a gente voltar agora ao ano de 2022, os relatos que já vinham de Mariupol, que o esforço e a destruição, que ela destruiu a cidade de Mariupol inteira, não tinha uma casa, um prédio em pé, ela bombardeou e assassinou. Não sabe-se exatamente hoje, porque hoje eles estão dominando lá, quantos civis morreram. Os números que se divulgar com certeza são muito aquém, e as imagens que vinham de lá eram chocantes. A guerra da Rússia contra a Ucrânia não é sobre impedir Kiev, né, o governo central da Ucrânia, de se juntar à OTAN. Não é isso não, que é a mentira propagada pelo sistema de informação russo do ditador Vladimir Putin. Ele usa muito isso como justificativa para invadir em primeiro lugar. Nem se trata de combater o nazismo, outra mentira falsa, é uma outra desculpa muito esfarrapada e vagabunda. Sobre o que é? É sobre como eu coloquei no título. A Rússia de Putin, ela visa a destruição do Estado ucraniano e da nação ucraniana. Esse é o objetivo deles. É um objetivo de marginais, é um objetivo de terrorismo. Não é de todos, é um objetivo genocida. Não é de todo certo que todos os países da Europa tenham internalizado o objetivo de Putin. No entanto, se alguma coisa, sua guerra incessante, abriu várias feridas, né? Abriu várias diferenças importantes dentro da União Europeia, a forma como serão vamos dizer assim, serão resolvidas, poderá determinar a futura arquitetura também da segurança europeia. A primeira divergência diz respeito à viabilidade do soft power da União Europeia. A União Europeia foi criada a partir de escombros da Segunda Guerra Mundial. Sua ideologia, por falta de uma palavra melhor, continua a ser um projeto de paz. Esse era o objetivo dele. E a Alemanha tinha problemas com a França e entre outros, etc. E é justamente para evitar que eles brigassem entre si, entre outros também, deixando de lado a sua força econômica. A União Europeia é uma organização de soft power, cuja segurança é garantida pelos Estados Unidos. Nem a própria União Europeia, através da OTAN, consegue se garantir na segurança. Quem comanda e quem garante a segurança, de fato, é os Estados Unidos. Acredito que isso acabou sendo porque é os Estados Unidos que liderou
o esforço dos aliados, economicamente e belicamente, para ganhar a Segunda Guerra Mundial. E eles, face a essa vitória, aumentaram o poder político, econômico e militar lá na região. E é um poder de dois antigos rivais, França e Alemanha, que travaram guerras em todo o continente ao longo dos séculos. Conseguiram forjar uma aproximação depois de 1945. Moldaram em grande parte as relações da União Europeia com a Rússia, ou seja, quem moldou como é a relação, inclusive uma relação soft era com a Rússia, depois de 1945, e já não só com a Rússia, mas com a União Soviética, que perdurou ainda até 1991, essa relação soft, mesmo durante a Guerra Fria. A partir da década de 1960, sucessivos governos alemães seguiram uma política especial com a União Soviética e conseguiram persegui-la com a Rússia após o fim da Guerra Fria. Tratava-se, vamos chamar assim, de alinhavar a Rússia com a Alemanha, como aconteceu agora mais recentemente, redundou nos gasodutos que abasteciam a Alemanha e a Europa. Agora está claro, apesar de tantas advertências ignoradas pelos europeus centrais, como essa dependência se tornou um instrumento usado pela Rússia agora para enfraquecer e dividir a Europa. Os europeus estão agora pagando um preço muito alto pela dependência, essa falta de crítica, vamos chamar assim de acrítica da Alemanha, do gás russo. Eles tiveram que se esforçar para diversificar seus recursos energéticos, o que inclui a compra de gás natural liquefeito dos Estados Unidos, Catar e outros países. Alguns partidos políticos na Europa acusaram os Estados Unidos de se aproveitarem dos problemas energéticos na Europa, que são de sua própria autoria, em vez de reconhecerem que tais importações estão mantendo famílias aquecidas e a indústria funcionando. Apesar da destruição que a Rússia está causando na Ucrânia e assassinatos em massa, verdadeiro genocídio, tanto o chanceler Olaf Scholz quanto setores de seu partido social-democrata e lobbies empresariais anseiam pelo status quo anterior, né? Ou seja, que voltem a se dar bem com a Rússia e ela passe a fornecer. Agora está num caminho muito difícil, porque a Rússia e seu ditador e sua gangue cometeram muitos crimes contra a humanidade, além de crimes de guerra, e que eles forçosamente, se não forem julgados, se não forem punidos, o Ocidente, os países não poderão mais chamar-se de civilizados, e vão arcar com muitas críticas e pressões internacionais. E aqui reside uma segunda diferença, que está ligada a várias experiências históricas dos Estados-membros da União Europeia e a percepções das ameaças daí resultantes. A União Europeia, enquanto projeto de paz, foi aperfeiçoada ao longo dos anos sem uma voz dos europeus do leste ou dos europeus da Europa Central. Eles tiveram que suportar viver sob a ditadura da União Soviética. Hoje a Europa Ocidental, particularmente a França e a Alemanha, consideram uma futura arquitetura de segurança europeia envolvendo a Rússia de alguma forma. Ou seja, eles querem fazer uma paz, mas eles querem envolver a Rússia. Eles acham que envolvendo a Rússia, né, a Rússia não vai fazer o que fez agora. Lê do engano desses caras. Para os europeus do leste, a segurança é defender-se contra a Rússia. Né, tipo Polônia, etc., né, Moldávia, etc. É por isso que esses últimos querem que a Ucrânia vença e que a Rússia seja derrotada, porque eles sabem, a invasão da Ucrânia pela Rússia ameaça a estabilidade e a segurança da Europa, uma ameaça que seria agravada se a Rússia vencesse. Mesmo se a Rússia não vencer, ela vai continuar ameaçando, que ela vai procurar se rearmar e vai voltar novamente, talvez não contra a Ucrânia depois, mas vai voltar-se contra algum outro país, que ela considerará que é mais fraco. Isso também explica porque os europeus orientais querem que a União Europeia e a OTAN defendam a Ucrânia o máximo possível. Suas próprias experiências históricas e culturais de viver sob o sistema comunista soviético desempenham um papel importante em como eles veem a luta da Ucrânia pela independência e soberania. A Europa, após o 1945, tinha um continente dividido, no qual a Europa Ocidental desfrutava de um projeto de paz, de liberdade, democracia e estabilidade. A Europa Oriental vivia sob ocupação e uma estabilidade mantida pela força, pelas tropas russas, que ele apelidavam de soviéticas, mas na realidade eram as tropas da Rússia europeia que mantinham essa escravidão nos países
do bloco soviético. Para os europeus orientais e centrais, quando o Muro de Berlim foi derrubado em 1989, a reunificação da Europa significou adesão à União Europeia e à OTAN. Estas duas organizações euroatlânticas foram os garantidores de sua segurança e liberdade. Dada a forma como a Rússia está tentando destruir a Ucrânia, o termo é exatamente, ela quer destruir a Ucrânia. Os europeus centrais querem as mesmas perspectivas para a Ucrânia e outras regiões, países da região. Ao contrário de vários países da Europa Ocidental, especialmente a Alemanha, eles não veem a região através do prisma da Rússia. Essas fissuras não vão separar a União Europeia, mas elas vão se aprofundar e vão criar um ressentimento entre a Europa Ocidental e Oriental, a menos que haja uma consciência entre ambos os lados sobre diferentes experiências históricas e suas percepções de ameaças, segurança em relação à Rússia. A guerra contra a Ucrânia deve ser o catalisador para os europeus entenderem que, por suas diferentes experiências históricas, são importantes e como eles poderiam moldar os futuros arranjos de segurança do continente. É importante destacar, eu quero destacar que 2022 foi um ano dominado pela essa invasão da Ucrânia pelo Estado terrorista russo. A guerra continua a ter consequências globais para a energia e para a segurança alimentar e a estabilidade e a infligir imenso sofrimento aos cidadãos ucranianos. As diferenças existem, né? Dentro da OTAN, dentro da União Europeia, dentro daqueles que querem apoiar a Ucrânia mais significativamente ou não. Pode-se dizer que individualmente países da ex-União Soviética, hoje membros da OTAN, estão apoiando firmemente, não só na retórica, mas também de fato, dentro das suas possibilidades, a Ucrânia vencer a guerra da Rússia. O país que mais está apoiando e que mais recebeu refugiados é a Polônia, inclusive em material bélico e em tudo aquilo que eles efetivamente podem. O meu receio pessoal é que a França e a Alemanha não queiram fazer um acordo com Putin e o Putin ficar no poder e fica tudo como está. E daqui a um tempo, depois que ele se fortaleça novamente, aprenda com os erros, ele volte a carga contra a Ucrânia ou contra qualquer um outro país da ex-União Soviética. Que esses são os planos da gangue instalada no Kremlin. Mas eu acredito que com o governo atual do líder americano Joe Biden, isso não acontecerá. Porque ele tem uma posição muito firme contra o Putin e um ressentimento, eu poderia dizer assim, até pelo fato dele ter determinado a interferência nas eleições americanas, onde ele foi eleito presidente a favor do Donald Trump. Isso é um fato, é inegável. Vamos esperar que, vamos dizer, essa novela entre a França, a Alemanha e a Rússia não termine em pizza. Eu acho que não vai terminar, mas é sempre uma preocupação que eu tenho, e que essas diferenças existentes na União Europeia sejam sanadas. Agora, uma coisa eu queria destacar: o papel que os Estados Unidos está desempenhando hoje, não sei se os europeus devem ter essa sensibilidade, né? Mas só fortalece a posição americana na Europa, tanto economicamente como politicamente. E ele vai continuar liderando a OTAN por um bom tempo ainda, enquanto a Europa não se reorganizar e não se fortalecer militarmente e politicamente numa posição mais forte contra o Estado criminoso, genocida russo. Obrigado a todos vocês que assistiram a este vídeo. Eu peço a vocês, deem o like, é importante. O YouTube divulga mais, quanto mais likes que você tiver, o vídeo tiver. Peço a vocês, inscrevam-se no canal. Preciso de vocês inscritos no canal para fortalecer o canal. Compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários abaixo. Abraço a todos. Deus abençoe a todos. Paz e bem.